Olá, meus irmãos, olá a todos, olá, queridos, olá, minhas queridas. Que prazer podemos ter esse tempo novamente para fazermos o encontro geral. Hoje estarei aqui na condução dos trabalhos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite grandemente, possamos estar atentos à sua palavra. O Salmo 18, versículo 30, diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Amém, glórias a Jesus. A palavra do Senhor, ela é provada, esse provada no sentido de refinar, como o ourives refina o ouro para tirar todas as impurezas. E hoje vamos estar atentos, irmãos, pela palavra do Senhor. O Caibar vai estar ministrando a palavra, mais alguns irmãos vão estar falando, e possamos ouvi-la e entendê-la e meditar em suas palavras, a palavra do Senhor, para que sejamos provados por ela e encontramos refúgio no Senhor, escudo para todos os que nele se refugiam no Senhor. Quero começar orando então, queridos. Obrigado, Jesus, por esta noite, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tua igreja reunida, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado os irmãos, o Senhor tem cuidado da tua igreja, Senhor. Nós somos gratos a ti, Senhor. Abençoa, Senhor, esse tempo que vivemos de pandemia, que possamos glorificar ao Senhor, entender ao Senhor, entender tudo o que está acontecendo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os irmãos com a provisão dos irmãos, abençoa aqueles que estão sendo afetados, Senhor, com os comércios fechados, Senhor, com podendo desenvolver corretamente seu trabalho, Senhor. Sustenta, Senhor, a cada um. E que possamos logo, Senhor, voltar às nossas atividades normais, Senhor. Obrigado, Jesus. Continue conosco, Senhor. Obrigado por essa noite. Amém, irmãos. Agora eu gostaria de que intercedêssemos, em especial orássemos intercedendo por irmãos e irmãs que estão com necessidades de curas, estão precisando da intercessão dos irmãos. A intercessão, queridos, é muito importante. Eu não sei o nome de todos agora, então eu farei uma oração e gostaria que cada um, comigo, nessa oração, repetisse o nome de cada irmão, de cada irmã que você lembrar, que você sabe que possa estar doente. O Salmo 18,6 diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Eis que do templo ouviu minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Vamos clamar, Senhor, para que nosso clamor penetre nos ouvidos do Senhor e traga refrigério para os nossos irmãos. Obrigado, Jesus, novamente por esta noite. Clamamos por nossos irmãos e irmãs, Senhor. Ó Pai, visite a cada um deles, tira toda a dor, todo mal seja livrado, que esse irmão seja livrado, essa irmã seja livrada, Senhor, de todo o mal que esteja sendo acometido no seu organismo, Senhor. Te louvo, Senhor, e que teu Espírito Santo visite a cada um deles e cura, Senhor, nesse momento, todos os nossos irmãos que estão padecendo, Senhor, de algum mal, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu vou passar a palavra, irmãos, para o nosso irmão Sérgio Avilés, lá de Salvador. Olha que bênção, que alegria podermos ter a oportunidade de termos uma palavra com o nosso irmão Sérgio. Sérgio, obrigado pela sua disposição. A palavra é contigo agora, meu querido. Um grande abraço. Olá, meus amados irmãos queridíssimos e preciosos de Lins e seus arredores. Queria compartilhar com vocês a respeito de algo que Deus nos falou nesses últimos tempos de quarentena muito doida, muito legal, muito bárbara, de intimidade e comunhão com Deus. A respeito de Hebreus. Hebreus é uma carta fascinante, que nós precisamos nos debruçar para ler. Ela motiva a gente. Ela foi escrita para judeus que tinham se convertidos e eram então religiosos. E nós temos que cuidar, porque nós antigos podemos nos tornar religiosos com muita facilidade. A religião é como o pecado, a gente acaba se acostumando com ela. E ele traz à tona tudo para nos despertar, de forma que nós não precisemos andar
desta forma. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias, você o teu tablet, o teu celular, acesse a palavra do Senhor em Hebreus 12, nós vamos ler do 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Eu quero fazer uma pequena análise desse texto para a gente seguir, deixar como marca e seguir adiante. Quando ele fala, portanto, ele está trazendo tudo o que foi dito antes, todo o capítulo 10, capítulo 11, ele está trazendo tudo e ele está concluindo. No capítulo 10 a gente vê que o justo viverá pela fé. No capítulo 11 nós vemos que de homens que não foram, que o mundo não era digno de recebê-los. E ele chega e diz, portanto também nós. Aí ele se inclui, ele não está de fora, ele está junto, ele coloca no mesmo nível a exortação para você, para mim e para o autor daquele tempo. Visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Esse texto todo foi escrito em grego, num grego muito bom, foi um dos melhores gregos do Novo Testamento, e ele se reporta às Olimpíadas gregas. E quando a chegada do corredor, ele chegava com uma montoeira de pessoas vendo a corrida, como nos dias de hoje. E essa galeria de pessoas é tanto o capítulo 11, como o teu irmão que está do teu lado, a tua esposa, teu esposo, o teu filho que está te vendo, todos temos a rodear uma grande nuvem de testemunhas, uma grande nuvem. Então a gente tem que ficar muito atento e cuidado por isso. Agora aqui ele fala em testemunha. A palavra no original é mártir, mártis. Você tem sido testemunha? Você tem sofrido por amor a Cristo? Você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Você quer seguir adiante nisso? E ele segue falando, desembaraçando-os, literalmente, colocar de lado, tirar do caminho, remover, afastar totalmente aquilo. E ele segue todo o peso e do pecado. Pecado a gente sabe o que é pecado, mas e o que é peso? Como eu disse, esse texto fala das Olimpíadas, e os gregos corriam sem roupa, porque não dá para correr de túnica, nem longa nem curta, e as Olimpíadas era só para os homens, então eles tinham as corridas, na hora de começar tirava a roupa, corriam e depois vestiam de novo. Peso é tudo que é lícito, que atrapalha a nossa corrida. Quando o Senhor nos falou nisso a primeira vez, eu me debrucei para meditar e pensar, e Deus me mostrou claramente que aquilo que eu gosto muito, muito, que é tecnologia da informação, que é informática, ele disse, Sérgio, você não foi chamado para ser um TI, você foi chamado para ser pastor. E eu deixei de lado. Já a Zoé, minha esposa, que gosta e ama costura, Deus disse para ela, você não foi chamada para ser costureira, mas foi chamada para ser mãe e seguir a vida como uma mulher do Senhor, ensinando, mestra do bem. E ele segue dizendo que o pecado e o peso tenazmente nos assedia, ele está sempre nos enrodando, sempre querendo nos enrolar. Você tem que estar atento, muito atento, para que você não caia nesta confusão, para que você não seja enganado. Lembre-se que Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a nossa fé, matar a nossa esperança e destruir a nossa alma, destruir a nossa vida. Cuidado para que você não seja enganado. E ele segue dizendo, tenazmente assim, corramos com perseverança. Não é para você caminhar, não é para você lesmar, é para você correr com perseverança, correr mesmo, o tempo todo correr. E eu lembro, quando eu leio esse texto, sempre lembro de Gálatas 5:7, que diz, vós corris bem.
quem vos impediu continuar a obedecer à verdade? A única coisa que me atrapalha a corrida é ser desobediente à verdade. E ele segue dizendo com perseverança. Vocês sabem o que eu falo sobre isso, o que Deus colocou no meu coração há muitos anos. Perseverança é recomeçar sempre. Se hoje você esqueceu de orar, esqueceu de louvar, Senhor, me perdoe, e começa tudo de novo, como se fosse a primeira vez, cheio de esperança e graça. É na perseverança que ganhareis a vossa alma, como tem Lucas 21, 19. Agora ele segue e diz, a carreira que está proposta. Você tem lembrança de que você foi chamado para um propósito eterno. Você tem uma carreira, não é uma coisa à toa, não é um hobby, é uma carreira, é tua vida, é a vida que você tem que ter contínuo. E como você tem que correr com perseverança essa carreira proposta? Olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente, não olhar de lado, assim de repente, não é olhar com quem presta meia atenção, é totalmente focado. E ele fala do autor e consumador da fé, Jesus. Ele foi o autor, ele foi o consumador, ele começou, ele termina, ele é o criador, ele é o autor da vida, ele é o autor da salvação, ele é o autor de tudo que envolve nós. Mas quando ele fala em fé, é bem interessante, porque lá no capítulo 11, ele começou definindo claro o que era a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E ele deixa muito claro, e logo em seguida, no versículo 6, ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista e se torne galardoador do que o busca, se torna presenteador daqueles que o buscam. E aquele capítulo fica espetacular quando ele começa a demonstrar a fé na prática, a fé em ações práticas. Ele começa, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam, ninguém conhecia a chuva. Depois ele segue dizendo, pela fé Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. É interessante observar porque ele segue dizendo, pela fé peregrinou pela terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas. Estudos arqueológicos mostram que lá em Ur da Caldeia, o povo vivia em casas muito parecidas com as nossas casas de hoje, casas até de 2 andares, casas de sobrados, bem arrumadinhos, e ele sai de uma casa para viver em tenda. Sai com 75 anos. Ou seja, você não está velho demais, você tem muita coisa pela frente. Mas ele segue, pela fé pela fé Sara recebeu poder para ser mãe, apesar de ser uma senhora idosa, já ter passado os costumes das mulheres. Pela fé Abraão oferece a Isaac como sacrifício, porque acolheu alegremente aquele que fez as promessas. É interessante porque a gente sempre tem a ideia, imagina, de Isaac pequenininho, mas se você se deter e olhar bem, Isaac deveria ter quase 30 anos de idade. Uau! Pela fé Moisés foi ocultado por seus pais porque ele era formoso. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Pela fé, todo o povo de Deus, mesmo todo atrapalhado, atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios tentando, não conseguiram, foram todos engolidos. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída, porque acolheu com paz os espias. E você? Quanta gente você tem visto que age e anda e caminha pela fé? Quantas pessoas tem que são perseverantes pela fé? Em Hebreus 10, 39, ele diz, nós, porém, não somos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não vai ser a razão, não vai ser a emoção que vai conservar a nossa alma, vai ser a nossa fé. A fé não é uma decisão isolada, como uma resposta a um apelo, mas uma confiança contínua até a morte, mesmo
que jamais eu receba aquilo que foi prometido. É uma confiança. Assim viveram todos esses homens de Hebreus 11. E eles não chegaram a alcançar a promessa, mas mantiveram a fé, olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus, e esperando em Deus. A fé nos leva a agir, pois a verdadeira fé se revela em ação. Não existe fé sem ação. Esses heróis da fé guardaram o momento e estão aguardando até hoje serem aperfeiçoados juntamente conosco na glorificação dos nossos corpos. A fé pode ser pequenina como um grão de mostarda, bem pequenininha, mas você pode pedir: Pai, aumenta a minha fé. Em última análise, eu entendo que a fé é uma decisão. Eu decidi crer e acreditar em Jesus. Eu decidi colocar a minha vida na mão de Deus, como os meus antepassados. Há uma confusão muito grande nos dias de hoje, alguns dizendo: eu tenho que ter a minha fé. Aonde que você vê isso na Bíblia? José viveu o tempo todo na terra sem ter um contato visual ou auditivo direto com Deus, a gente não vê registrado isso. Ele viveu na fé de seu pai, de seu avô, de seu bisavô. Eu vivo na fé dos meus pais. E você? E ele fala de Jesus, olhando firmemente ao autor e consumador da fé, Jesus. O que é olhar para Jesus? É contemplar tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, tudo que Ele é por mim, por você e por todos. Desta forma, eu poderia dizer que olhar para Jesus é ver Jesus como amigo, com Jesus como amoroso, como bom pastor, Jesus como cabeça, Ele é o cabeça da igreja, Jesus como aquele cheio de compaixão, Jesus como corajoso, intrépido, Jesus como cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus como o criador de todas as coisas, Jesus como cuidadoso, aquele que não tem preconceito, que aceita aquele que eu tenho dificuldade de aceitar, ou você teria dificuldade de aceitar. Jesus como firme, Jesus como homem de dores, o que sabe que é padecer, Jesus como humilde, Jesus como intercessor, que intercede por nós continuamente, Jesus como justo, Jesus como mestre, aquele que ensina. Amados, se vocês se debruçarem sobre os sermões de Jesus, vocês vão aprender a pregar de uma forma espetacular. Jesus como motivador, Jesus como obediente, Ele obedeceu até a morte de cruz. Jesus como observador, Ele observava a viúva quando ela punha as moedas no gasofilácio. Jesus como perdoador, Jesus como aquele que providencia todas as coisas. Jesus como primogênito, Jesus como proclamador, Jesus como realista, ele via as coisas chão, chão, terra, terra, claro, bem preto no branco. Jesus como rei, Jesus como responsável. Ele não parou no meio do caminho. Jesus como Salvador, Jesus como ressurreto entre os mortos. Assim nós devemos apresentar nossos membros como ressurreto dentre os mortos também. Jesus como Senhor, Jesus como sensível, que olhava nos teus olhos, olhava nos meus olhos, olha nos olhos de cada um de nós e fala conosco. Jesus como homem sincero, Jesus como um trabalhador, Jesus como verbo eterno, que permanece eternamente. E teríamos muita coisa para falar. E esse Jesus, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Temos uma alegria, temos uma esperança. Salmo 16, ele diz: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele em minha presença, não serei abalado. Alegra-se meu coração e o meu espírito exulta. E ele ainda diz mais no salmista: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Nossa vida, há uma esperança, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, disse Jó 19:25. Eu sei, por isso suporta as dores, por isso suporta a cruz. Meu amado, se você não tomou a cruz,
Tome logo. Porque a cruz é a nossa segurança. A cruz é a segurança da gente não andar ansioso. A cruz é a segurança da nossa estabilidade. A cruz é a segurança da nossa vida. Mas tenha certeza que cruz sem dor não é cruz. A cruz dói. A cruz dói. Mas qual o problema de sentir dor? Nenhum. Vamos adiante. Sinta dor, aguente no tranco, em troca da alegria que estava proposta. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso do deboche, não fazendo caso do desprezo, não fazendo caso de nada. E por não fazer caso, Jesus pode falar o que João escreveu em João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Que coisa espetacular. Por isso, Jesus está sentado ao trono, à destra do trono de Deus. E Ele manda você e eu considerarmos atentamente, ponderarmos com clareza isso. Atentamente quem? A Jesus mesmo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Eu não estou falando de inimigo, porque inimigo a gente suporta com tranquilidade. Eu não falo desses, mas eu falo, como diz o salmista no Salmo 50, verso 12. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Quem mais nos ofende, quem mais nos machuca são nossos companheiros. E qual o problema do meu companheiro pensar diferente de mim? E qual o problema dele sentir diferente de mim? E qual o problema de sermos diferentes? Nenhum! Ah, mas você não sabe a grosseria que ele fez comigo. E qual o problema? Suporte na cruz. Aguente firme, aguente até o fim. Não seja como alguns que abandonam a fé, abandonam a congregar-se, porque aquele ali olhou estranho, aquele ali... Não pode ser nada assim. Seja firme, porque desta forma, ele continua e diz, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Quando eu suporto, quando eu aguento firme, quando eu aguento tranco com dor, eu não vou desmaiar na minha alma. A alma pode desmaiar. E ela pode desmaiar de muitas maneiras, mas isso a gente conversa outro dia. Seja firme, suporte a cruz, olhe para Cristo. João 16:13, ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu, nós vamos vencer. Você e eu vamos vencer. Não tenha dúvida. Por isso, Paulo põe um versículo fantástico que também já repeti muitas vezes e gosto de repetir com vocês. Romanos 12, de 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tome a forma deste mundo, não tome a forma da igreja deste mundo, não tome a forma da escola deste mundo, tome a forma de Jesus. Olhe para Jesus, vamos adiante e vamos sempre agrudar do Senhor, tão junto com Jesus. Que o Senhor os abençoe. Um beijo para todos. Eu os amo muito. Amém. Amém, Sérgio. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado mesmo pela tua palavra, pela palavra do Senhor através da tua boca. E somos muito gratos ao Senhor por termos irmãos como você, Sérgio. Viu? Muito obrigado mesmo. Uma alegria podermos nos comunicar novamente. E Deus abençoe os irmãos aí em Salvador. Abençoe a tua casa, toda a sua família, todos os irmãos daí, querido. Um grande abraço. Agora, querido, nós vamos passar a palavra para um outro irmão muito precioso que tem uma outra palavra para nós, para nos animar nessa noite, para estarmos juntos. É o Messias.
É o Messias lá de Macaubal. Prazer falar contigo, viu, Messias? Muito bom você estar participando conosco nesta noite. A palavra é tua, Deus te abençoe e obrigado pela tua disposição também. Olá, Vini. Boa noite, meu querido. Que prazer imenso estar falando com vocês aqui nessa noite, podendo participar com vocês dessa live, para mandar um recadinho aqui de Macaubal para vocês. Estamos com muitas saudades, há tempo que a gente não se vê. Saudade aí do Gil, do Caibar, nossos amados e preciosos que nos cobrem aí com seus ministérios. Nós estamos com saudades da igreja e estamos daqui já enviando um abraço a todos aí, né, meus amados, que estamos passando por esses momentos difíceis, né? Mas momentos que o Senhor está conosco e nós temos que passar, né? E quero enviar aqui um abraço, a saudação a toda a igreja em Lins e as demais localidades, todas as cidades que são cobertas aí pelos ministérios de vocês, né? Que vocês cobrem aí, todas as cidades aí no nosso interior de São Paulo e no Paraná. Então, queridos, nós estamos aqui passando um momento bem diferente, né? Que estamos acostumados, uma situação um pouco difícil, mas nós não estamos desamparados. Continuamos caminhando, continuamos perseverando, continuamos firmes, apesar da distância física, mas espiritualmente nós estamos juntos, estamos no mesmo espírito, porque nós continuamos em comunhão, porque nós estamos em comunhão com aquele que é o Todo-Poderoso, né? Aquele que é aquele que nos chamou para uma vida sobrenatural. E ele é fiel, ele fez suas promessas e ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Então poderíamos citar aqui muitas promessas nas Escrituras, nas quais nós poderíamos dizer que temos motivos para estarmos bem, alegres e continuamos regozijando, nos deleitando no Senhor, sabendo que todas as coisas estão no seu controle. Amém? Mas eu quero citar uma promessa que para mim é muito importante. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. O texto das Escrituras, muito conhecido por nós, discípulos de Jesus. As últimas palavras que Jesus diz aos seus discípulos, segundo o relato de Mateus. Então ele assim conclui, voltando para o Pai, ele assim diz aos seus discípulos: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos de uma promessa maior que essa. O nosso amado Jesus dizendo aos seus discípulos naquele dia, naquele momento em que ele despede deles e volta para o Pai, voltando para os céus, ele deixa essa promessa e diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a consumação dos séculos ainda não aconteceu. Portanto, Jesus está conosco. Essa promessa foi feita àqueles discípulos e a nós também, pois ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqueles discípulos que ouviram ele dizer essas palavras pessoalmente não estão mais aqui, mas nós estamos. Portanto, esta promessa é para nós. Então, em toda e qualquer circunstância, Jesus está conosco. Portanto, alegremo-nos, exultemo-nos, sabendo que ele está no controle. Ele está cuidando de nós, ele é fiel para cumprir a sua promessa e ele está conosco todos os dias. Portanto, nesses dias dessa pandemia, Jesus está conosco. Nada foge do seu controle. Então, eu quero deixar essa palavra com os amados irmãos e deixar aqui meu abraço a todos vocês,
né, ao presbitério, a Edilins, ao Gil, ao Caibar, ao Vini. Estou com saudade de vocês, ansioso para vê-los pessoalmente, para abraçá-los, mas vamos ter que esperar mais um pouquinho, né, queridos? Mas esse dia virá, cremos no Senhor Jesus, que em breve, e aí nos veremos face a face. Deus abençoe a toda a amada igreja do Senhor Jesus e a cada um dos amados que tem nos coberto com o seu ministério, o Gil, o Caibar, o Vini e a todos os demais irmãos. Deus abençoe a cada um. Amém, Messias. Obrigado, meu querido. Glória a Jesus pela tua disposição, querido. Sempre bom falar com você, viu, querido? Seu nome nos enche de esperança, né? Afinal, né, Messias sempre vai nos remeter ao nosso Messias Jesus, né? Obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Um grande abraço a você, a sua família, aos irmãos aí de Macaubal. Saudade de todos. E vamos continuar em Macaubal ainda, porque também o nosso irmão Gerson, aí de Macaubal, lá de Macaubal, também tem uma palavra para conosco nesta noite. E uma alegria mesmo, Macaubal em peso aqui hoje na nossa live. Glória a Jesus. Então vamos lá. Gerson, é com você, meu querido. Obrigado também pela sua disposição. Olá, amados do Senhor, família de Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Também quero agradecer por fazer parte dessa família preciosa que foi comprada pelo sangue de Jesus, precioso sangue de Jesus. Dizer para os irmãos que sou muito grato pelos irmãos Vilins, pelo zelo, o cuidado, o amor que vocês têm para conosco. Dizer também que em tempos difíceis o Senhor nos dá um mecanismo para a gente poder se comunicar uns com os outros, e por isso eu agradeço ao Senhor. Amém? Eu queria deixar uma palavra ou uma mensagem resumida do que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Antes disso também, dizer que eu, a minha família, temos sido muito edificados com os vídeos, as lives dos irmãos, pessoas que nós vemos como exemplo, fontes confiáveis, e tem edificado muito as nossas vidas em meio a uma situação de não podermos estar juntos pessoalmente. E a mensagem de ânimo que eu queria dizer para os irmãos é que em meio a uma situação difícil, que praticamente o mundo parou, o Senhor tem falado no meu coração que Ele não para. Ele não para. Ele continua trabalhando. Jesus falou em João 5,17 que o Pai trabalha até agora e Ele também trabalha. O Espírito Santo continua trabalhando em nossos corações para nos aperfeiçoar, como fala em Filipenses 1,6, para que estejamos preparados para esse grande dia, que eu sinto que, por tudo que acontece, não está muito longe, está próximo, e em nosso coração estar preparado, como dizem em Lucas 28, verso 28, que a gente tem que estar feliz, porque se aproxima. Amém? Mas, dizer para os irmãos sobre essa palavra de ânimo, uma palavra para trazer ânimo, alegria, esperança, perseverança, é dizer que o Senhor está trabalhando. O Senhor continua trabalhando no coração do seu povo. Amém? E nós temos que continuar amando a Ele, ouvindo a Ele e perseverando até o fim. Amém? A palavra que o Senhor me falou em Salmos 48:14 diz
que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Salmos 48, verso 14. Então, o que é um guia, né? O Espírito Santo falava no meu coração. É aquele que nos conduz por lugares desconhecidos. O Senhor nos conduz por situações desconhecidas que iremos passar. O importante é que os nossos olhos estejam nele, que a nossa confiança esteja nele. Às vezes nosso coração, ele quer ser visitado pelas preocupações, mas Pedro disse para a gente colocar tudo aos pés dele, porque 2 Pedro 5,7, colocar diante dele, porque ele tem cuidado de nós, cuidado de vós. Então, o nosso amado Jesus, o nosso guia, vai nos conduzir, vai nos fortalecer, vai nos animar a cada dia e vai também nos aperfeiçoar. Amém? O Senhor trabalha, o Senhor cuida de nós até quando dormimos. E nosso coração a cada dia tem que colocar diante dele todas as nossas preocupações, né? Pequenas ou grandes, sabendo que ele tem cuidado de nós. Esta é a palavra que eu queria deixar com os irmãos, e um grande abraço a todos, que muito em breve a gente possa se abraçar pessoalmente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço em Cristo Jesus. Amém, amém, Gerson, glórias a Jesus. Obrigado, querido, mais uma vez obrigado, tá? Um grande abraço a você, a sua família, um abração para você, Simone, teus filhos, tuas noras e todos os irmãos aí de Macaubal. Até a próxima. Agora, irmãos, eu vou passar a palavra para o Gil, nosso querido irmão Gil. Ele vai orar pelo Caibar. Caibar vai trazer a ministração. Então eu peço mais uma vez e agora mais atentamente para a ministração do nosso irmão Caibar. Creio que o Senhor tem usado muito ele, sempre usou. Somos muito gratos ao Senhor pela vida do Caibar e pela palavra que ele dá a trazer. Então, Gil, passo aí com você, ora aí para o nosso irmão Caibar, que ele tenha toda a graça e toda tranquilidade para passar aquilo que o Senhor trouxe a ele. Até mais, queridos. Valeu, Vini. Olá, amados. Que pena ainda não podermos estar nos reunindo pessoalmente, né? Mas logo, logo. Queridos, vamos orar então. Quero convidar vocês para nós estarmos orando. O Caibar vai trazer uma palavra para nós. Queremos orar abençoando a vida dele, ok? Fecha teus olhos e vamos falar com o Senhor. Paizinho Santo, bendito seja teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus. Grato por essa vida de comunhão com os irmãos que nos traz tanta edificação, Senhor. Obrigado pelas palavras, Senhor, a palavra do Sérgio. Obrigado também, ó Deus, pela palavra do Messias, do Gerson. Nós te bendizemos, Senhor, porque através do teu corpo o Senhor fala muito conosco. Louvado seja o teu nome. E nós queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco, agora usando a vida do Caibar, Senhor. Pai, toma-o em tuas mãos, Senhor, e fala através do teu filho, fala para cada um de nós, fala para a tua igreja, aquilo que está no teu coração, Senhor. Esteja realmente nos dirigindo, ó Deus, neste tempo, Senhor, difícil. Nós pedimos que o Senhor esteja realmente nos levando adiante, ó Deus, diante de todas essas dificuldades. Nós pedimos que a Tua graça seja sobre a vida do Caio, Senhor, e o Senhor esteja realmente abrindo nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, para ouvirmos o que o Teu Espírito Santo tem para dizer à igreja, Senhor. É no nome de Jesus que nós abençoamos, Pai, a vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos vocês, queridos. Então é com você, Caibar. Deus abençoe. Olá, irmãos. Que bom, né? Que podemos estar juntos novamente. Tanta coisa já podemos
aprender hoje, nesses dias. Não nos tem faltado palavra de Deus. Deus tem nos socorrido de todas as formas. Já fomos abençoados e queria também dar uma parcela, uma contribuição para a edificação do meu irmão, da minha irmã. Quer dizer que é uma alegria podemos meditar junto na palavra. Queria falar um pouco a respeito de fé, de ânimo. É o que nós precisamos nesses dias. Me lembro de uma passagem que Jesus disse para Marta, disse para Maria, lá em Lucas 10, se creres, verás a glória de Deus. Também me lembro de um texto lá vai anotando aí, depois você confere, lá em Lucas 18, verso 8, que Jesus fala assim, que a palavra fala assim, que o Senhor fala assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Parece que temos mais facilidade para crer naquilo que o Senhor já fez e para crer naquilo que Ele pode fazer, mas nós precisamos crer que o Senhor pode fazer hoje. Me lembro que quando Jesus falou para Marta que teu irmão há de ressurgir, ela dizia assim, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus não estava falando daquilo. Jesus estava falando daquilo que ele podia fazer naquela hora. E nós já tivemos uma história bonita no passado, muitos de nós somos antigos na fé, já temos muitos anos que estamos no Senhor. Me lembro no passado, lá na década de 70, quando me converti, que eu cria que Deus podia fazer muita coisa por mim, pela minha vida, pela minha família. E a palavra lá em Romanos 16 falava que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Eu me lembro que quando eu conheci o Senhor, meu coração naquele fervor, naquela alegria, eu me lembro que assim que eu encontrei a minha mãe, porque eu morava em outra cidade, em Rio Preto, e eles moravam em Monte Aprazível, foi lá que eu me converti. E quando eu comecei a falar para ela desse Jesus maravilhoso que eu estava conhecendo, até então estava conhecendo, eu era um adolescente, e ela recebeu aquelas palavras, recebeu aquele Jesus de uma forma tão maravilhosa e se tornou depois a minha companheira de oração, e junto a gente pôde contribuir para a conversão do meu pai, que era então um alcoólatra, que vivia, chegou num estado que ele ficou assim como um mendigo, ficou como se fosse um andarilho. E eu me lembro que nós falamos para ele desse Jesus e ele se converteu. E eles eram separados e Deus fez um milagre e nós voltamos a ser novamente uma família. Mais adiante, Deus fez o milagre da conversão do meu irmão, que viveu 12, 14 anos nas drogas. Foi uma vitória que tivemos, porque era conhecido em toda a região, e pela vida que ele vivia. Chegou aí preso, levou um tiro no rosto, mas o Senhor o libertou. O meu pai já faleceu, mas faleceu no Senhor. E meu irmão até hoje é um homem de Deus e ficou lá no meu lugar, lá em Neves. E a obra que Deus fez na família da minha esposa, salvando todos eles, minha família, uma parte dela foi salva. Então a gente cria e via e o poder de Deus acontecia. E é sem dúvida que hoje nós temos muito mais conhecimento das coisas de Deus,
sabemos assim decor qual é o propósito eterno, o que Deus tem para o homem como marido, como mulher, educação de filhos, que Deus tem para os jovens, uma vida de santidade, de pureza. Hoje temos sem dúvida, nosso conhecimento é muito mais ampliado, dilatado, nossas experiências são muito maiores, mas parece que no começo da nossa vida com Deus, primeiros anos, parece que nós tínhamos assim uma fé mais ousada, ou éramos mais assim cheios de ânimo, e é isso que eu penso que Deus quer resgatar em nós, fé para viver o dia de hoje. Pensa assim também no povo judeu, que se não demorasse tanto tempo como demorou, os 40 anos, para eles entrar naquela terra prometida, e já era também um propósito de Deus, algo que Deus tinha já designado, muitos talvez alcançariam aquela terra dos sonhos. Mas à medida que foi passando as provações, Deus foi testando o coração de cada um e foi provando. E à medida que Deus ia permitindo que eles ficassem no deserto, mais provados eles eram e também mais reprovados eles eram e foram ficando pelo deserto. Me lembro de uma palavra de Lucas 21:19, que fala: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então, um povo daquele que foi o povo que mais viu milagres, que mais coisas tremendas eles viram, porque as necessidades eram urgentes e Deus respondia assim na hora, mas muitos não perseveraram e ficaram pelo caminho. Então, essa palavra é uma palavra que nos leva a perseverar no Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E tantas coisas eu vi, também tenho uma experiência com livramentos do Senhor. Quantas vezes o Senhor me livrou, quando eu estava para vir aqui para Lins, Deus falava comigo e eu demorava em entender e ceder. Sofri muitos acidentes, Deus me tirou debaixo dos veículos, da lataria algumas vezes, e eu posso dizer que Deus é o Deus do livramento. Experimentei muitos livramentos, muitos e muitos livramentos. Costuma dizer que Deus nos livra sempre, mas alguma vez Ele nos mostra. Então, amados, o Senhor é tão bom para nós, e eu estou dizendo tudo isso porque nós não podemos esquecer de tudo aquilo que Deus já fez por nós, tudo aquilo que Deus já fez por nós, tudo aquilo que Ele já fez em nós, tudo aquilo que Ele já fez na nossa família, tudo que nós já vimos, a mão de Deus atuando poderosamente em nosso favor. Somos um povo vitorioso, às vezes levados pelas pressões e pelas circunstâncias do presente, esquecemos de tanta coisa que Deus já fez. E uma coisa nós devemos declarar, que gratidão move a mão de Deus. Nós temos aprendido que a fé move a mão de Deus, mas a gratidão também move. Quando nós temos um coração agradecido, o Senhor, Ele nos abençoa. Posso dizer que o Senhor nos abençoa sempre. Algumas vezes a gente consegue enxergar, mas o Senhor quer que a gente olhe para tudo aquilo que Ele já fez e olhe para os benefícios que Ele já nos deu, como aquele povo, como foi tremendamente abençoado o povo de Israel. E mais que nós tenhamos um coração, uma disposição diferente.
nós precisamos crer que Deus faz hoje. Às vezes, com o passar do tempo, nós ficamos assim, mais experientes, conhecemos muita coisa, mas nós precisamos e oramos e queremos que Deus resgate essa fé viva em nós. Essa fé que nos leva para frente, essa fé que nos faz enxergar que Ele pode todas as coisas hoje, pode fazer hoje. Eu entendi de um tempo para cá, faz uns 6 anos, numa viagem, Deus me deu uma profecia e eu tenho vivido em cima dessa profecia e já pude falar para alguns irmãos, já falei em alguns lugares e Deus, numa tarde, Ele colocou no meu coração uma profecia que dizia assim: Deus muda as coisas. E eu queria dizer para você, talvez você que é meu parceiro de obra, colega de ministério, você que é até pastor, você que é um obreiro, você que é um discipulador, você que é um líder, que esteja talvez longe, talvez não esteja aqui nos arredores, não esteja aqui conosco, você que já viu muito a mão de Deus, você que já viu a glória de Deus, como Jesus disse para as irmãs Maria e Marta, eu queria dizer para você que Deus muda as coisas. Falei aqui de um pouco das vitórias que nós tivemos na minha vida, o que Deus fez comigo, o que Deus fez na vida da minha mãe, meu pai, meu irmão, os livramentos que eu tive, só para lembrar que Deus fez e dizer para você que Deus faz hoje. Não sei, talvez, qual seja a tua situação, quando você ouve essa palavra, essa profecia, quando você ouve que Deus muda as coisas, eu não sei como você recebe isso, eu não sei se você pensa primeiro numa situação que está te envolvendo, ou se você pensa, você que é esposa, que não tem um marido convertido, pensa na sua casa, pensa nele, ou pensa num filho que não é convertido, ou num filho que já foi convertido e que não está mais do Senhor, ou numa filha, ou em tantos parentes que parece que nós falamos, mas e eles não ouviram, e parece que hoje a gente até nem pensa muito e nem crê muito que Deus pode fazer essa obra, mas eu queria dizer para você que você pudesse receber essa profecia, que Deus muda as coisas, e Deus muda as coisas hoje. Mas como eu já disse, às vezes a gente pensa em um, pensa no outro. Deus pode mudar o meu patrão, Deus pode mudar o meu filho, Deus pode mudar o meu pastor, mas eu queria dizer para você que mais para frente eu comecei a entender que Deus queria dizer que Deus queria mudar, era eu. Então eu quero dizer que Deus muda as coisas, mas Deus muda as coisas em mim. Primeira coisa que eu entendi foi que Deus queria falar comigo. Deus queria mudar o meu ânimo. Deus queria me encher de esperança. Deus queria me trazer lembrança de todos os benefícios, todas as vitórias que tinha alcançado já no passado, os livramentos, e dizer que Ele era Deus para fazer hoje. Deus não é somente Deus do passado. Deus é Deus principalmente do presente, do hoje.
E quando eu recebi essa profecia que Deus muda as coisas, Deus me levou lá para um texto, que é o texto de Hebreus 11:6, e lá a palavra fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então esse é uma coisa, é um ingrediente, um elemento indispensável. Não sei como está a sua fé hoje, se a sua fé está uma fé sadia, é uma fé que precisa ser reparada, ou se é uma fé que está estragada, mas eu sei que sem esse ingrediente nós não podemos alcançar nada. Então, aí quando eu cheguei no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, e dizia que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto continua. O texto fala assim: pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Vou pegar aqui. E que é o galardoador daquele que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, irmãos, essa profecia é para mim. Deus quer mudar a mim. Deus quer que eu seja mais próximo dele a cada dia. Mas como fazer isso? Sem fé não é possível. E a palavra fala assim: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Vemos uma sequência aqui. Nós vemos que é necessário crer, é necessário aproximar e é necessário buscar a Deus. Então, eu penso que Deus quer mudar, quer restaurar, quer renovar, quer nos animar. A mim, pegue essa palavra, essa profecia para você. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos de ministério, de convertido. Eu não acredito que Deus tenha completado a sua obra em mim e em você. A palavra em Filipenses 1, versículo 6 fala: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, em nós, há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até o dia de Cristo. Eu não acredito, por mais experiente, por mais sábio, por mais conhecedor da palavra, que já tenha lido a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, que tenha muita experiência no Senhor, que tenha muitos anos rodados, eu não acredito que Deus já tenha completado a obra em você, e nem que tenha completado a obra em mim. Eu acredito que, como disse o apóstolo Paulo, ele estava plenamente certo que aquele que tinha começado a boa obra há de aperfeiçoá-la, completá-la até o dia de Cristo. E acredito que eu e você estamos nesse processo. Todos nós precisamos de mudanças, todos nós precisamos de renovação, todos nós precisamos de um ânimo, uma fé renovada, uma fé que funcione no dia de hoje. Será que você crê que Deus ainda pode completar a obra na sua casa, na sua família? Deus ainda pode salvar o pai e a mãe, Deus pode salvar o filho. Será que você ainda tem fé para crer hoje? Como Jesus disse para as irmãs: se creres, verás a glória de Deus. Ah, Senhor,
Eu sei que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. Não, Marta, não estou falando disso. Estou falando que se você crer, você vai ver a glória de Deus hoje. Amém, irmãos? Você também. Você precisa crer num Deus que faz hoje. É importante tudo que Ele já fez. Como eu fiz um relato aqui, você também pode fazer uma lista de todos os benefícios que Deus já fez para você. Acredito que foram muitos. Você é um homem, uma mulher vitoriosa. Mas Deus quer completar essa obra. O apóstolo Paulo também dizia, não que já tenha alcançado. Vamos ver lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Quantas coisas Paulo fazia? Às vezes temos tantas coisas, temos tantas listas, escrevemos e parece que, como o Mário disse uma vez, parece que não vamos dar conta, é muita coisa. Mas Paulo fala assim, mais uma coisa faço, uma. Quando quando Jesus chega lá na casa de Lázaro e Maria, estava aos seus pés contemplando, Marta ficou preocupada e dizia, Senhor, manda que a minha irmã venha e me ajude a servi-lo. Jesus respondeu assim para Marta, Marta, anda inquieta e preocupada com muita coisa. Olha, pouca coisa é necessária. Aliás, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Parece que Jesus resumiu tudo numa só coisa. Qual era essa coisa que Maria escolheu, que encantou o Senhor? É que Maria parava para ouvi-lo. Maria parava para contemplar o Senhor. Como alguém já disse uma vez, contemplar a Jesus é encantador. Contemplar a Jesus é libertador. Contemplar a Jesus é transformador, irmãos. E aqui Paulo parece que quer resumir tudo também numa só coisa. Ele fala assim, mas uma só coisa eu faço. Qual era essa uma só coisa que ele fazia e está nos ensinando aqui em Filipenses 3, no verso 13? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Qual é esse alvo que Paulo prosseguia? Qual é essa única coisa que está resumindo aqui na palavra? Mas, irmão, você quer dizer que nós, depois de convertidos, colocados em Cristo, se nós fazermos essa única coisa, nós vamos alcançar o reino? Eu quero dizer que é isso mesmo que eu estou dizendo. Essa única coisa que nos garante o reino, que nos transforma, que nos anima, que nos renova, que nos leva adiante, é contemplar Jesus. É ficar aos pés de Jesus, é ouvir a sua voz. Quando você faz isso, você vai a cada dia nós vamos ser mais parecido com Jesus. Você pode resumir numa só coisa, irmão? Posso? Qual é essa coisa? Contemplar Jesus, para que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus. Para que a cada dia sejamos mais igual a Jesus.
Essa é a coisa que nós temos que buscar hoje. E amanhã que nós temos que buscar? Nós temos que buscar essa única coisa. Sermos a cada dia mais parecido com Jesus. Então a palavra aqui está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Muitas vezes nós ficamos embaraçados, muitas vezes nós ficamos travados, porque tem coisas que nos prendem lá atrás, tem coisas que nos prendem, falta de perdão, falta de amor, ficamos amarrados por aquilo que nos fazem, o mal que nos fazem nos prendem. E a palavra fala, se eu não esquecer aquilo, se eu não lançar no mar do esquecimento, esquecendo das coisas que para trás ficam, é perdoando as coisas que para trás ficam. Muitos não avançam porque não perdoam. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, é perdoar tudo aquilo que foi nos causado no passado. Muitos pais não vivem bem com os filhos porque não perdoam os filhos não perdoam os pais, mulheres não perdoam o seu marido, o esposo não perdoa as suas esposas e ficam presos naquilo. A palavra fala, Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço. E à medida que eu avanço, eu prossigo para o alvo. Qual é esse alvo, amados? A cada dia ser mais parecido com Jesus. Essa, irmãos, é o desejo do meu coração para você nessa noite. Que nós temos que ter fé, mas temos que ter fé para hoje. Deus fez tanta coisa no passado, não só naquela nação de Israel, fez para todos nós, fez para você, fez para mim, como eu relatei aqui algumas coisas, mas Deus faz hoje. Deus quer nos levar mais adiante, Deus quer nos levar a ser mais parecido com Ele a cada dia. É isso, irmãos, que nós queremos que fique gravado na nossa mente nessa noite. Fé para viver o dia de hoje. Jesus dizia, se creres, verás a glória de Deus. Ah, Senhor, eu sei que eu vou ver a glória de Deus. Se creres, meu irmão vai ressurgir na ressurreição do último dia. Não, Marta, Maria, não estou falando isso. Eu estou falando, se você crer, você vai ver hoje. É isso que Deus espera de mim, espera de você, irmão. Que a gente creia, uma fé viva, uma fé presente, para que a gente possa viver hoje. Tudo aquilo que nós já vivemos, alcançamos no passado, Deus tem muita coisa. Deus não completou ainda a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Ainda há muita coisa, como Deus disse para Elias, come dessa comida, porque a jornada ainda é longa. Não importa se você tenha 30, 40, 50, 60, não importa, irmãos. O discípulo, já para terminar, o discípulo ele não aposenta. Podemos chegar ao dia que a gente vai ficar doente, não vamos poder fazer muita coisa, mas nós não aposentamos. Mesmo na nossa velhice ainda podemos dar fruto, ainda podemos animar, ainda podemos profetizar, ainda podemos ir muito adiante. Acredito que o bastão tem que ser passado um dia, mas vamos viver hoje, cheio de fé, cheio de esperança. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus precisa crer. Primeiro, que Ele existe. Segundo, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Deus te abençoe, meu irmão, que abençoe você, abençoe sua casa. Creia. Lá em Atos também fala que nós precisamos, todo aquele que crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, a obra que Deus quer fazer, Ele quer fazer completa.
Em nome de Jesus, quero te abençoar. Fique na paz, queridos. E em breve, muito em breve, vamos estar juntos e vamos nos abraçar. Deus te abençoe. Amo vocês, viu? Amém, Caibar. Obrigado, querido, pela tua palavra, a palavra do Senhor através da sua boca. Que saudade, viu, querido, de ouvir sua ministração, seus ensinamentos, suas orientações. Isso é muito importante para mim, para minha família e creio que para todos os irmãos. Um prazer mesmo estar te ouvindo novamente. E obrigado, querido, obrigado que possamos no Senhor provar a palavra. A palavra do Senhor precisa ser provada agora. Nós precisamos mastigar tudo que foi falado, praticar a palavra do Senhor, para que a provamos, a refinamos, como o ouro é refinado pelo fogo, para que isso nos ajude a tirar todas as nossas impurezas, todo o nosso pecado, possamos ser limpos, e eu desejo isso a todos os irmãos. Quero orar agora para terminar o encontro. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo difícil que estamos vivendo, a reconhecê-lo, Senhor, reconhecer tua palavra cada vez mais, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a provar tua palavra, Senhor. Que isso nos traga bênção, Senhor, traga conforto, que nos traga, Senhor, paz para a nossa alma, Senhor, sabendo que estamos praticando a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua presença, obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor. Cuida de nós, Senhor, cuida da tua igreja, Senhor, e possamos te louvar sempre, Senhor. Obrigado por todas as coisas, Jesus. Amém, irmãos. Foi muito bom esse tempo novamente juntos, né? Nós louvamos ao Senhor mesmo por essa oportunidade de estarmos nos comunicando. E eu vou terminar vou ler mais 2 salmos rapidinho, tá? Salmo 18:1 fala assim, ó: eu te amo, ó Senhor, força minha. Amém. Nós amamos o Senhor, amamos a Jesus e concordamos com o Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor. Repita isso, querido. E para o Senhor: eu te amo, Jesus. Eu te amo, ó Senhor, força minha, força da minha família, força dos meus irmãos. E por fim, Salmo 4:8 diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Uma boa noite, querido. Deus abençoe o seu sono, que o Senhor te traga paz, possa dormir tranquilo, seja renovado para amanhã e para os próximos dias. Até a próxima, queridos. Um abração, amados.